Acreditas que uma das coleções de veículos mais inacreditáveis de Hollywood não pertence a um colecionador de supercarros famoso, mas sim a um homem que quase foge de todos os holofotes? Keanu Reeves não se gaba, não ostenta, mas o que ele possui faz com que todo mundo automóvel o respeite. Não são Ferraris, não são Bugattis, mas sim máquinas de duas rodas com imensa personalidade, carregando histórias que o dinheiro não compra. De uma mota de poucos milhares de dólares que iniciou a sua paixão, até máquinas personalizadas de centenas de milhares de dólares feitas à medida, e especialmente a um ícone lendário de quase $1 milhão que ele sempre desejou, mas nunca tocou. O curioso é que a moto mais cara não é necessariamente a mais importante. Afinal, qual é a máquina que realmente define Keanu Reeves? E por que é que o que ele mais deseja não está na sua garagem? No final, a resposta vai surpreender-te cada vez mais. Número 7, Kawasaki 600 Enduro 1987. Tudo começou com uma moto que, se olhasses de relance, pensarias que não tem nada de especial. A Kawasaki 600 Enduro 1987 usa um motor a 4 tempos, monocilíndrico, com cerca de 600 centímetros cúbicos. A potência ronda os 50 a 60 cavalos, acompanhada por um quadro de tubos de aço leve e suspensão de longo curso para off-road. Com o seu peso leve, pneus cardados e boa capacidade de controle em terrenos acidentados, é uma moto que ensina o condutor no verdadeiro sentido da palavra. E foi precisamente esta moto que ensinou Keanu Reeves a sentir a velocidade. Durante uma rodagem, ele foi instruído a conduzir por uma mulher e, após poucos minutos, ficou rendido à sensação do vento, ao som do motor e à liberdade que ela proporcionava. O curioso é que esta não é a mais potente nem a mais bonita, mas foi a única que o fez mudar completamente a sua perspectiva de vida. Mas então, quando a paixão foi despertada, Keanu começou a procurar algo com mais profundidade. Número 6B, MWR 75974. Se a Kawasaki foi a emoção inicial, a BMW R 75974 foi onde essa emoção ganhou forma. Equipada com um motor boxer de 2 cilindros horizontais, 745 centímetros cúbicos, cerca de 50 cavalos de potência, esta moto oferece um equilíbrio quase perfeito graças ao seu design de baixo centro de gravidade. O sistema de transmissão por veio, shaft drive, em vez de corrente, torna o funcionamento mais suave e requer menos manutenção, enquanto a suspensão dianteira telescópica e o travão de tambor traseiro proporcionam uma sensação de condução clássica distinta. Mas o que torna esta moto especial para Keanu não são as especificações. Ao crescer em Toronto, ele era obcecado pela imagem dos motociclistas que apareciam todos os verões, e esta BMW era como a personificação desse sonho de liberdade. Foi quando a paixão deixou de ser uma experiência para se tornar parte de quem ele é. Mas ao ficar viciado nessa sensação, Keanu começou a ir mais longe, literalmente. Número 5, Norton Commando, 850.973. Não é a mais cara, mas talvez seja a mais real. A Norton Commando 850 de 1973 está equipada com um motor de 2 cilindros paralelos de 828 centímetros cúbicos, produzindo cerca de 58 cavalos vapor, famosa pelo seu sistema de quadro Isolastic que ajuda a reduzir as vibrações, uma inovação crucial na época. Com uma caixa de 4 velocidades, velocidade máxima de quase 200 km por hora e um som de motor característico, esta moto oferece uma sensação de mecânica viva que as motas modernas raramente replicam. Mas para Keanu, o seu valor reside na jornada. Ele conduziu esta moto por mais de 1.300 milhas de Toronto até a Flórida. Uma viagem sem apoio, sem luxos, apenas homem e máquina. O cheiro do óleo, o som do motor, o cansaço. Tudo criou uma experiência autêntica. Isto já não era paixão, era uma ligação. Mas então, quando parecia que tudo girava apenas em torno de emoções pessoais, surgiu um elemento completamente diferente: o cinema. Número 4, Ducati 998. Matrix Edition. Esta moto não é apenas rara, é também uma parte da história da cultura pop.
A Ducati 998 Matrix Edition teve apenas cerca de 170 unidades em todo o mundo, utiliza um motor L-Twin de 998 centímetros cúbicos, 123 cavalos de potência, com sistema de injeção eletrônica e o famoso quadro entreliça da Ducati. Com uma velocidade máxima de cerca de 270 km por hora, era uma das supermotos mais temíveis da época. Mas o que a tornou especial para Keanu foi The Matrix Reloaded. Esta moto não só apareceu no filme, como ficou ligada à imagem de Neo, o papel que definiu a sua carreira. Uma moto que traz alta performance e valor simbólico ao mesmo tempo. Mas o curioso é que, apesar de rara e significativa, esta ainda não foi a reviravolta mais importante na jornada de Keanu. Porque depois disso, ele já não se limitou a conduzir. Número 3, Art KR GT 2019. O que acontece quando não encontras a moto certa para ti? Tu próprio a crias. A Art KR GT é um produto do próprio Keanu Reeves e do seu sócio. Equipada com um motor V-Twin enorme de 2.032 centímetros cúbicos, binário potente, quadro em alumínio billet CNC, combinado com suspensão de alta gama e rodas de carbono B, ST, esta moto não é apenas potente, é extremamente refinada. Cada detalhe, da posição do assento ao guiador e aos pousapés, é desenhado à medida para cada cliente. Não é uma moto de produção em massa, é uma obra de personalização. Com um preço de cerca de $85 mil, e KR GT1 não é apenas uma moto. É a forma como Keanu coloca a sua filosofia de vida na mecânica. Mas tendo criado algo quase perfeito, ele ainda não parou. Número 2, Artium 2019. A Artium S é uma versão mais desportiva da KR GT1, mas também mais complexa e ousada. Mantém a plataforma do motor V-Twin de 2.032 centímetros cúbicos, mais afinado para uma resposta mais rápida, adequada a um estilo de condução mais agressivo. Quadro em alumínio, CNC, sistema de travagem ISR de alta performance, discos flutuantes e muitos detalhes em carbono para reduzir o peso e aumentar a rigidez. A posição de condução foi ajustada para proporcionar uma sensação de ligação direta com a estrada. Com um preço que pode chegar aos $100 mil, esta é uma das motos que melhor expressa a visão de Keanu para o futuro das motos americanas. Mas o interessante é que, apesar de ser quase perfeita, ainda não é a peça mais valiosa desta história. Porque às vezes, o que tem mais valor é aquilo que nunca tiveste. Número 1, Vincent Black Shadow. Esta não é a moto que está na garagem do Keanu, mas é a moto que está na sua mente. A Vincent Black Shadow nasceu em 1948, utiliza um motor V-Twin de 998 centímetros cúbicos e atingia mais de 200 km por hora. Um número impensável naquela época. O quadro integrava o motor como parte estrutural, um design minimalista mas extremamente avançado, tornando-a uma das motos mais inovadoras da história. Apenas cerca de 1.700 unidades foram produzidas, e hoje em dia, o seu preço pode chegar perto de $1 milhão em leilões. Mas o que a torna valiosa para o Keanu não é o dinheiro, é o fato de ele ainda não a possuir. É o símbolo daquilo que está sempre à frente, que te faz continuar a perseguir. E talvez seja essa a verdadeira definição de paixão. De uma Kawasaki de poucos milhares de dólares, a máquinas personalizadas de centenas de milhares, e finalmente uma lenda de quase $1 milhão que continua a ser um desejo, a coleção de Keanu Reeves não é feita apenas de motos. É uma jornada, uma evolução e a forma como ele se encontra em cada volta das rodas. E tu, qual escolherias? E para ti, qual é a moto mais valiosa? Se queres descobrir mais coleções únicas como esta, não te esqueças de pôr um gosto e subscrever o canal para não perderes as próximas histórias.